Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado aqui sempre com uma entrevista inédita. Inédita e sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui em nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E divulgue os nossos vídeos, é claro, nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto a ser tratado em nosso programa hoje vai ser mitos e verdades sobre a anestesia. Solta a vinheta. Nosso entrevistado é médico anestesista, é diretor-presidente da GCA, Grupo Cardio Anestesia, é atual coordenador do Serviço de Anestesia e há 8 anos coordenador da residência de anestesiologia, falei certo agora, do Hospital Veracruz de Campinas. Nosso entrevistado sempre está na busca constante de aprimoramento em eventos nacionais e internacionais, com foco na segurança do paciente e desenvolvimento de indicadores de qualidade em anestesia e anestesia de pacientes de alto risco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Gabriel José Redondano Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Oi, Nelsinho. É um prazer estar com você aqui, estar no Cá Entre Nós, um programa que eu admiro muito, sempre com temas muito pertinentes e interessantes, então me sinto honrado de estar essa conversa com você no dia de hoje. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim também. Poxa vida, eu que lhe agradeço, e agora eu vou fazer uma troca de tela aqui, porque a estrela hoje aqui no nosso programa, claro, é sempre o nosso entrevistado, né? Doutor Gabriel, começando o nosso bate-papo aqui de hoje, falando sobre os mitos e verdades sobre a anestesia, eu gostaria que o senhor nos explicasse qual é o tipo de anestesia mais perigosa. Sim, perfeito. Realmente tem muito mito em relação à anestesia, né? A anestesia é uma coisa que impressiona, né? Que todo mundo às vezes não sabe direito como funciona, então gera muita angústia, muita ansiedade. Todo mundo tem algum parente, algum conhecido, complicou por conta da anestesia. Então isso aí vai mistificando a anestesia. Então é hora da gente quebrar alguns paradigmas aí, desmistificar. A anestesia, ela evoluiu muito em alguns aspectos. O treinamento dos anestesistas, realmente é um treinamento hoje pela Sociedade de Anestesia que engloba vários temas. Então, o anestesista, ele é conhecido como médico do perioperatório, né? O médico que controla antes, durante e depois das cirurgias todos os eventos, seja cardíacos, pulmonares, renais. Outra coisa é a qualidade das drogas, os anestésicos, cada vez com menos efeitos colaterais. E o terceiro ponto, a monitorização. Nossos monitores hoje assemelham uma cabine de avião. Eles indicam que alguma coisa possa dar errado tempos antes dela que ela possa acontecer, dá tempo de agir. Então, a anestesia hoje, a mais perigosa, vamos dizer assim, hoje todas são seguras. O que depende é que cada técnica ela está indicada para um tipo de cirurgia e para um tipo de paciente. O paciente, se ele toma alguns medicamentos, é mais seguro, de repente, uma anestesia geral. Se ele toma outro tipo de medicamento, é mais seguro uma anestesia espinhal, uma raquianestesia, uma peridural. Dependendo da cirurgia que ele vai ser feito, às vezes a gente consegue fazer uma anestesia que a gente fala guiada por ultrassom. Só para ter uma ideia, para fazer uma cirurgia do braço ou da mão, antigamente, era uma anestesia geral. Hoje a gente consegue localizar com o ultrassom qual é o nervo do braço e injeta um anestésico local só naquela região.
Então, depende muito. Tem um conjunto de indicações. O tipo de procedimento, se o paciente tem ou não alguma doença, né, e o tipo de cirurgia com habilidade, mais assim, que o cirurgião esteja mais acostumado. Então, a anestesia ela tem que ser personalizada. Ela sendo personalizada, ou seja, a escolha não é uma receita de bolo. Ela tem que levar em conta a cirurgia, o cirurgião e qual é a técnica que vai ser utilizada. Perfeito. Doutor, e me diga o seguinte, quais são os efeitos e os sintomas depois de uma anestesia? Hoje o que a gente trabalha, né, é para realmente a gente fala que a gente levanta os indicadores, ou seja, a gente vai visitar o paciente no pós-anestésico, depois da cirurgia, ver o que ele está sentindo, e isso a gente mapeia. Então a gente vê, por exemplo, quantos pacientes com aquela técnica anestésica têm náusea e vômito, quantos pacientes sentem dor, quantos pacientes sentem frio, quantos pacientes têm uma retenção urinária. Já falei praticamente dos principais. O paciente ele pode queixar no pós-operatório de dor, de tremor, de náusea, vômito, de retenção urinária, dificuldade para deambular. Então, esses são os principais, vamos dizer assim, que ele pode sentir no pós-operatório. Então, o que a gente faz? A gente tem que conhecer e vai ajustando aquela técnica. A gente tem que medir, a gente fala de desfecho, né? Quais são as complicações que são mais esperadas e o que eu posso fazer na minha anestesia para não ter aquelas complicações ou efeitos indesejáveis para a cirurgia. E com isso a gente vai ajustando as doses. É praticamente por isso que a anestesia que eu faço hoje não é que ela é diferente da que eu fazia 10 anos atrás, não. Ela já é ajustada da anestesia que eu faço na semana atrás, no mês passado. Porque algumas coisas, toda hora sai artigo novo, sai trabalho novo, associações de drogas novas, minimizando esses efeitos colaterais que possam acontecer. E elas acabam sendo meio que personalizadas, né? Acho que depende da reação da análise do paciente, é que você vai adequar o tipo de anestesia, penso eu, não sei se eu estou certo. Perfeito, perfeito. Essa é a mensagem mesmo, Nelsinho. Ela é personalizada, ou seja, a gente não pode utilizar uma dose padrão das mesmas drogas para todo mundo. É aquela coisa, quando você vai fazer uma roupa, um tamanho de terno não serve todo mundo, né? Tem que ser o alfaiate vai lá e mede, respeitando as características de cada cliente, da gente também, de cada paciente. Como que a gente faz isso? A gente tem monitores que me dizem, por exemplo, a profundidade da anestesia. Tem um monitor que é muito difundido, que a gente utiliza na nossa prática, lá no Hospital Veracruz, ele é um sensor. Eu colo ele na testa. Então, além de eu ter os sensores de frequência cardíaca, respiração, a pressão arterial, eu tenho esse sensor que cola na testa, que ele me diz como que está a atividade cerebral, ou seja, como que está a profundidade da anestesia. A gente vai dando anestésico, o cérebro vai trabalhando menos. Agora, cada paciente vai precisar de uma quantidade de anestésico. Esse sensor, ele me diz que aquele paciente precisa de mais anestésico, aquele precisa de menos, de maneira que eu não vou dar anestesia demais, para ele demorar para acordar depois da cirurgia, nem anestesia de menos, para ele não acordar durante a cirurgia. Então, a gente consegue ajustar a dose que cada paciente precisa. Puxa vida, não é tão simples quanto a gente imagina. Por isso que é muito importante aquela entrevista com o anestesista antes de qualquer cirurgia, né? E a turma fala, vou lá falar com o anestesista. Isso. Essa consulta ela é fundamental. Essa consulta foi uma das coisas que mais diminuiu as complicações relacionadas à anestesia. Tem trabalho do mundo inteiro falando, a gente é um trabalho grande britânico, que é nesse momento, por exemplo, que além de planejar qual vai ser a técnica anestésica utilizada, que você tira aquelas dúvidas do paciente, esclarece, tranquiliza a família, mas você reconhece, por exemplo, que aquele paciente, ele pode, para uma anestesia geral, ter o que a gente fala de uma via aérea difícil, ou seja, para eu colocar um tubinho que vai da boca até a traqueia, eu reconheço nessa visita, eu já deixo alguns materiais separados para não ter nenhum risco. Nessa visita eu reconheço, por exemplo, se o paciente tem uma alergia a algum medicamento, alergia a algum determinado, por exemplo, se tem uma alergia a látex, que é um derivado de borracha, a cirurgia dele tem que ser num horário que é menos látex circulante no centro cirúrgico, ou seja, vai ser no primeiro horário, não no último. Então, essa visita, além de desmistificar alguns medos que tem, né? Muitas vezes tem mais medo da anestesia do que da cirurgia. Sim. Ela é fundamental, por exemplo, qual o medicamento que ele está tomando, vai precisar tomar aquele medicamento, vai precisar parar, o que precisa saber sobre o jejum. Então, nessa visita, ela é fundamental que eu estou prevendo e evitando complicações no intraoperatório depois. Legal.
E me diga o seguinte, e ao começar uma cirurgia, como é feito o checklist? Legal, legal. Isso é fundamental. O checklist da anestesia, o checklist de uma cirurgia, que a gente fala assim, da cirurgia segura, ele vem lá da aviação mesmo. Antes do avião decolar, checa se o trem de pouso está ok, se o avião está abastecido, se tem o motor, se o motor reserva está funcionando, se a tripulação ninguém está passando mal, né, reconhece todos esses fatores, entre outros. Então, para fazer uma cirurgia, para dar o start de uma cirurgia, é um checklist mesmo, que checa se o carrinho de anestesia está ok, por exemplo, se ele está com oxigênio suficiente, está ligado na rede de oxigênio, se eu tenho aspiração, no caso do aspirador, se o paciente tem ou não alergia para não utilizar nem aquele medicamento, se o paciente está com todos os exames ok, se ele está tomando alguma medicação e essa medicação foi parada, se o lado, muitas vezes, né, tem cirurgia que envolve lateralidade, ou seja, uma cirurgia no braço esquerdo, no braço direito, no pé esquerdo, no rim direito, no rim esquerdo, se realmente é aquele lado que está operado, que vai ser, que ele está demarcado. Então, faz um desenho mesmo para evitar esses erros, né? Então, faz toda a checagem. Se a equipe cirúrgica já chegou, eu não posso começar uma anestesia se, por exemplo, é uma equipe de 4 cirurgiões e não está todo mundo no hospital. De repente, ele tem algum atraso por algum motivo, eu não posso expor o paciente desnecessariamente. Então, é checado se os monitores estão funcionando. Então, realmente é um checklist que veio da aviação para nos trazer segurança. Que, na verdade, é um evento que é uma decolagem do avião. Eu tenho que ter uma decolagem, um voo, mas também um pouso muito seguro, né? Então, é fundamental esse checklist que ocorre na sala de cirurgia. Ah, legal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na sua apresentação, falei que o senhor é uma pessoa que é muito preocupado na busca constante aí de novidades, né? Tanto participando de congressos nacionais como internacionais. E me parece que aí, nesses últimos dias, parece que foi agraciado aí com um prêmio. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre ele também. Obrigado, obrigado. A gente tem eu tenho, né, uma autocobrança, assim, de estar sempre buscando o melhor resultado pro paciente e para todos os seus familiares, né, e também proporcionando no ambiente que eu trabalho, no hospital que eu trabalho, a certeza daquilo que eu estou fazendo, que tem embasamento na literatura e seja uma coisa de mais vanguarda possível. As coisas mudam cada vez mais rápido, os ciclos são cada vez mais curtos. A verdade é que a gente fala hoje, daqui a pouco vem um outro trabalho científico e demonstra o contrário, em toda a área, né? Em toda a área. A gente mesmo está dando esse programa, essa entrevista, por uma plataforma que até pouco tempo atrás muita gente ela nem existia, e hoje ela é uma tendência. Isso ocorre em toda a área. Então, eu tenho sempre essa busca constante de estar proporcionando, sendo honesto comigo mesmo, aquilo que eu me propus a fazer quando escolhi ser médico, na instituição que eu trabalho, no Hospital Veracruz, que eu estou buscando o melhor desfecho, e para o paciente. O paciente ter a certeza que tudo que pode ocorrer de mais seguro no mundo, a gente está trazendo isso com o nosso grupo de anestesia, está aplicando para ele. E tem uma prova, que é uma prova que não é obrigatória, tem poucos médicos, poucos anestesistas no Brasil que tem, que é a prova do título europeu de anestesia e terapia intensiva. Então, é uma prova conjunta que a Sociedade Europeia de Anestesia e Terapia Intensiva aplica. A sociedade ela é sediada em Bruxelas, na Bélgica. São 2 fases. Eu fiz já em ano anterior a prova escrita e esse ano foi a prova oral, uma prova extensa, quase 6 horas, né, de perguntas e respostas. E graças a Deus eu tive o sucesso, né, que mostra assim que essa minha busca por conhecimento ela está no caminho certo e só me motiva a buscar cada vez mais. Então, consegui esse título europeu de anestesia e terapia intensiva aí no final de abril. Obrigado aí pela lembrança. Imagina, nós é que agradecemos, né? Nós, os pacientes e os futuros pacientes, né? Com o seu aprimoramento, porque é uma segurança sempre eficaz, né? Que as pessoas procuram. Doutor Gabriel, a anestesia ainda continua sendo uma das causas de medo dos pacientes que se submete a uma cirurgia? Sim, sem dúvida. É muito por conta de mito, né, construído, e também antigamente o médico, vamos dizer assim, que estava fazendo anestesia, às vezes não tinha a formação. Hoje, para a gente ser anestesista, a gente, além de fazer a faculdade de medicina, que são 6 anos, são mais 3 anos de residência de especialização, né? Então, com isso, além disso, isso nunca para, isso é só o começo. Depois disso tem as pós-graduações,
as subespecializações. Então, a formação, e vamos dizer assim, a Sociedade Brasileira de Anestesia conseguiu dar, pelo menos, são vários temas que qualquer residente de anestesia do Brasil tem, que torna isso mais seguro. A qualidade das drogas, dos anestésicos, melhorou muito. A qualidade é uma coisa dos anestésicos, cada vez menos efeitos colaterais, eventos previsíveis, duração curta, de maneira que uma cirurgia pode ter 30 minutos ou 12, 14 horas. Eu consigo programar de maneira que, na hora que acabar esse procedimento longo, de horas e horas, eu paro minha injeção de anestésico rapidamente, esse meu paciente ele já acorda. Hoje a gente tem muito o efeito, o conceito do fast track, que é a rapidez na recuperação do paciente. Muitas cirurgias que antes eram feitas, o paciente ficava internado 4, 5 dias, hoje ela é minimamente invasiva e a anestesia contribui para uma recuperação mais rápida. Esse paciente pode ter alta no mesmo dia. A gente está falando de cirurgias robóticas, prótese de joelho, prótese de quadril, muitas vezes tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Então evoluiu muito. E o que eu falei, os monitores da anestesia evoluíram demais. Hoje o paciente, antes de ele ter qualquer complicação, o monitor pode me avisar. Aquele paciente tem mais chance de ter um infarto, tem mais chance de ter um evento respiratório. Então, eu tenho tempo para agir antes. Então, isso aí diminuiu muito as complicações relacionadas à anestesia. Para a gente ter uma ideia, há 50 anos atrás, as complicações graves relacionadas à anestesia, ela chegava em 1 a 2%. De cada 100 cirurgias, já tinha 2. Hoje, a gente está falando de uma complicação a cada 100, 200 mil cirurgias. Então, todos esses fatores melhoraram muito, levando em conta ainda que hoje a gente opera e anestesia pacientes com cada vez mais comorbidades, com cada vez mais doenças e cada vez mais também de faixas etárias que antes eles não eram submetidos à cirurgia. Então, realmente evoluiu muito, a segurança aumentou muito. Agora, eu só posso trabalhar no ambiente seguro se eu meço aquilo que eu estou fazendo, que é aquilo que o nosso grupo da anestesia, com mais de 50 médicos, mede, tem todos os indicadores, a gente consegue apresentar para o Hospital Vera Cruz essa busca constante de melhoria. Legal. Quais são os tipos de anestesia que existe para cada cirurgia? A gente tem uma infinidade de técnica. A grosso modo, a gente fala anestesia geral, por exemplo. A geral, a gente tem a geral venosa, que ela é toda pela veia. A geral balanceada, começa pela veia e mantém ela com o gás. Geral inalatória, que é só com o gás. A gente tem os bloqueios, né? Os bloqueios, a gente fala da espinha, tanto a peridural quanto a raquianestesia. Mas o que chama a atenção hoje é a integração da anestesia com o aparelho de ultrassom. O ultrassom, que antes era usado para diagnóstico, hoje a gente consegue localizar o nervo da perna, do pé, do joelho, do braço, da mão, vai nesse nervo e injeta o anestésico só ao redor do nervo. É uma anestesia muito mais assim direcionada, direta, que permite uma recuperação muito mais rápida do paciente com menores doses de anestésico. Eu tenho uma pergunta aqui que mais ou menos você já respondeu na resposta anterior. Como é a segurança dessas anestesias? Perfeito. Então, a primeira coisa, a anestesia ela não é uma receita de bolo. Ela é, como a gente já falou no início da entrevista, ela é personalizada. Eu tenho que levar em conta as condições do paciente. Tem paciente que vai beneficiar mais de uma anestesia na coluna, no neuroeixo, que a gente fala, né? Uma raca, uma peridural. Tem paciente que tem alguma contraindicação para essa anestesia, tem que fazer uma anestesia geral. E tem aquele paciente que vai beneficiar de uma técnica que a gente fala mais periférica, guiada por ultrassom. Então, eu tenho que conhecer qual é o paciente, qual a doença que ele tem, qual vai ser a cirurgia que vai ser feita. Na posse disso tudo, é discutido com a equipe cirúrgica que é a melhor técnica e explicado para o paciente o benefício daquela técnica. Tem técnica, por exemplo, que é muito bacana que eu faço, porque ela vai prolongar a analgesia desse meu paciente. Ele não vai sentir dor depois da cirurgia por horas. Agora, se é uma cirurgia que não tem potencial doloroso muito pequeno, não preciso fazer essa técnica. Ou, de repente, fazer só uma sedação, ou associar com alguma outra técnica. Então, eu tenho que estar muito bem, conhecer a minha técnica anestésica, como vocês conhecem, mas, assim, linkado, né, com como vai ser a cirurgia e com as condições físicas do paciente também. Tá. Doutor, bom, nessa situação que nós estamos vivendo agora, é inevitável falar do Covid, né? Os pacientes que ficam em ventilação mecânica, necessariamente são anestesiados? Como é feito isso? Perfeito, ótima pergunta. É uma situação realmente que às vezes a gente vê divulgado na mídia, né? Fala, é uma UTI
e o paciente está num respirador, num ventilador, respirando sobre aparelhos, que é a mesma coisa. O paciente, quando ele precisa ir para um respirador, para um ventilador, respirar sobre aparelhos, o que acontece? Ele tem um tubo, esse tubo pode ir pela boca ou pelo nariz, mas usualmente é pela boca, e vai até a traqueia do paciente. Na traqueia, então é ventilado o oxigênio para os pulmões. Por que acontece isso? Porque estou precisando fazer uma concentração de oxigênio, ou esse paciente está muito cansado, que ele não consegue, ele não tem mais músculo, ou o pulmão está muito machucado. Então, o ventilador, o respirador que vai jogar esse oxigênio tem que ir para o pulmão. Depois de alguns dias, se não consegue tirar esse tubo, é preciso fazer uma traqueostomia, aquele furinho no pescoço, mas o princípio é o mesmo. É o respirador que vai respirar pela traqueostomia. Agora, esse tubo ele tem um potencial doloroso muito grande. Então, o paciente ele tem que estar inconsciente, ele tem que estar com uma analgesia, ou seja, ele não pode sentir dor. E para o ventilador respirar, fazer o trabalho desse ventilador, do aparelho, ele tem que estar com a musculatura relaxada. Então, isso é o tripé da anestesia. Ele tem que estar inconsciente, ele tem que estar sem dor e tem que estar com a musculatura relaxada. Ou seja, é uma anestesia geral. Só que é uma anestesia geral prolongada, não é por algumas horas, são por dias. Então, realmente, o paciente, ele está no respirador do Covid, ou seja, ou numa UTI, ele tem que estar anestesiado. E nessa pandemia, o anestesista mostrou grande importância também na terapia intensiva, ajudando tanto a intubar esse paciente, que é nosso dia a dia, algumas evita as complicações, né, que é o manuseio, a gente fala o manuseio da via aérea, a intubação orotraqueal, da boca para a traqueia, é o dia a dia do anestesista. A ventilação também é o dia a dia do anestesista. E também, para mantê-lo sedado, mantê-lo anestesiado, o anestesista ganha importância. Ou trabalhando como intensivista, que a formação nossa permite, ou trabalhando em conjunto com o intensivista, ajudando na seleção de drogas anestésicas. Começa a faltar droga. E a gente consegue fazer, vamos dizer assim, uma mistura, uma infinidade de drogas para poupar outras drogas, para utilizar em menor quantidade, para não dar efeito colateral e para não correr o risco de desabastecimento, de faltar droga para o próximo doente. Tá. E me diga o seguinte, quanto ao kit de intubação, que tanto se fala aí por conta da falta que está existindo dele, quais são as drogas que são utilizadas nesse procedimento? Perfeito. A gente fala que o kit de intubação, então vamos lá, o paciente ele internou numa UTI, ele começou a ficar muito cansado, tentou colocar aquela ventilação, a gente fala não invasiva, né, nele, mas aquilo não foi o suficiente, ele vai precisar ser intubado para permitir a ventilação pelo aparelho, pelo ventilador, pelo respirador mecânico. Então, o que é o kit de intubação? Primeira coisa que a gente falou, eu tenho essa droga, basicamente um conjunto de drogas que permitem que ele perca a consciência. A droga mais utilizada para isso é o Propofol, outra é o etomidato, que ele não sinta dor para intubação e para a sua manutenção no respirador. Basicamente são os derivados de morfina, tem uma infinidade, né? O nome é fentanil, sulfentanil, mas são derivados de morfina. E para permitir o relaxamento muscular dele, nos casos mais graves, para o ventilador precisar fazer o seu trabalho, eu uso os relaxantes musculares. A gente tem basicamente o que mais uso. O nome deles, o nome genérico é rocurônio, cisatracúrio, atracúrio. Então, são essas drogas. Só que essa droga, ela tem, a partir do momento que o Propofol, eu utilizo o Propofol, que é aquele medicamento que ficou famoso por conta do acontecido com o Michael Jackson, ele tem uma duração na veia, depois que eu faço, de minutos, de 5 a 7 minutos. O relaxante muscular, depois que eu faço o rocurônio, ele duraria 40, 50 minutos. O analgésico, derivado de morfina, também, 1 ou 2 horas. Esse paciente ele acordaria com dor ou ele começaria a lutar contra, vamos dizer assim, a respirar e não deixaria o relaxante, o respirador fazer o trabalho dele. Então, são medicamentos que têm infusão contínua. Esse é o problema. São medicamentos que vão ficar sendo injetados por dias no paciente. Aí é o risco do desabastecimento. Então, nós, como anestesistas, tendo o conhecimento das diferentes tipos de outras classes de drogas, de repente tem outras drogas, tem cetamina, sulfato de magnésio, anestésico local, a gente pode poupar algumas drogas ou utilizar em maior quantidade para não faltar.
Porque o problema é esse, não é o kit para entubar, mas o kit para mantê-lo entubado tem um alto consumo de drogas também. Tá, entendi. E, doutor, o que o senhor pode nos falar sobre essa tecnologia ECMO? Ela realmente ajuda, ela realmente ajuda a salvar vidas aí durante a pandemia? Sim. A ECMO, ela tem um potencial muito grande de preservar e salvar vidas. O que é a ECMO, né? Todo o sangue do nosso organismo ele precisa ser oxigenado. Então ele sai do coração, ele vai para toda a extremidade, desde o intestino até o pé, e volta para o pulmão. No pulmão ele recebe oxigênio, vai por uma outra veia, né, um outro vaso, enfim, ele vai e volta para o coração e o coração bombeia esse sangue oxigenado, levando oxigênio e nutrientes para todas as células do organismo. Só que, de repente, esse pulmão tem uma inflamação, no caso o Covid, e ele não consegue mais trocar o oxigênio. O pulmão não faz mais as vezes dele. Então, o que é a ECMO? A ECMO, ela pega, ela desvia. Então, eu tenho que fazer uma pequena cirurgia para desviar aquele sangue que está chegando, que iria para o pulmão, ele vai para uma máquina, que é um respirador. ECMO é uma membrana extracorpórea. Então, eu estou tirando esse sangue, ele não passa mais para o pulmão, vai para essa máquina, que é um pulmão artificial, vamos dizer assim, que recebe o oxigênio. E eu tenho que ter um outro cano que sai dessa máquina, ligando na circulação do paciente. Isso aí, ele é feito até aquele pulmão recuperar. Então, a ECMO é isso, eu desvio todo aquele sangue que iria para o pulmão, passa para essa máquina, depois ela retorna para a circulação do paciente. Então, ele devolve o sangue oxigenado. Então, ela consegue, vamos dizer assim, deixar aquele pulmão descansar até ele recuperar. O tempo de recuperação vai depender de cada doença. Essa tecnologia ela já é conhecida, já é utilizada no Brasil há alguns anos. Naquela gripe do H1N1 ela já foi utilizada. Em alguns casos selecionados também, ela está sendo utilizada para a COVID. Lembrando que toda vez que o sangue sai da circulação, aí a gente tem que ter um balanço fino disso, porque ele tende a formar trombo, formar coágulo. Então, esse paciente ele tem que ficar tomando anticoagulante. Então, tem que ser um balanço muito fino. Fica o médico e um outro personagem também, que é o perfusionista, durante todo o tempo, garantindo essa troca de oxigênio contínua do paciente. É uma situação que pode ser utilizada e pode salvar e preservar vidas. E essa monitorização tem que ser bem afinada, né? Porque, como você está dizendo, saiu do corpo, o sangue pode coagular, tem que ter todo um medicamento aí para uma monitorização disso. São medicamentos para afinar, para afinar o sangue, para não deixar formar coágulo, e exames contínuos, para ver se aquela oxigenação, aquele oxigênio que está sendo, então fica medindo o oxigênio do sangue continuamente, para ver se está sendo ajustado, e o principal, né, para já pensar a melhor hora de começar a tirar essa tecnologia também, para voltar à função, vamos dizer assim, orgânica, normal do pulmão. Respiração. A ECMO tem um outro tipo, que ela pode ser utilizada também para fazer, às vezes, do coração. Não é o caso do COVID. No COVID, ela é utilizada para fazer do pulmão, mas em alguns casos ela permite também que faça a função do coração, como se fosse um coração artificial. Doutor Gabriel, cá entre nós, anestesia pode levar ao choque anafilático? Cá entre nós pode levar ao choque anafilático. Hoje a gente sabe quais são os tipos de drogas, de anestésicos que mais têm chance de levar ao choque anafilático. Isso, na maioria das vezes, a gente consegue filtrar já na avaliação pré-anestésica, né, qual é o medicamento que ele tem. Não existe um teste prévio para saber, mas é muito da história. A gente não utiliza, basicamente, nenhum tipo de, vamos dizer assim, remédio muito diferente do que ele já passou na vida dele, de analgésico, anti-inflamatório. Então, ele já traz uma história de uso que teve alergia, a gente evita. Tem alguns casos até de alimento que ele fala que tem reação alérgica, que pode ter reação cruzada com algumas coisas que a gente usa na anestesia que a gente evita. Mas a gente costuma dizer que o melhor lugar e o lugar mais seguro para ele ter qualquer reação alérgica é no centro cirúrgico com o anestesista do lado. Porque a gente já tem o tratamento na nossa mão. Seja mesmo um choque anafilático grave, o tratamento é muito melhor que tenha esse choque anafilático no centro cirúrgico com anestesista ou
do que num local desamparado, porque o tratamento está todo na nossa mão. A nossa equipe está lá para tratar também o choque anafilático. A gente consegue reconhecer esse choque anafilático, que é uma reação alérgica exacerbada. A reação alérgica ela tem vários tipos, né? Você toma uma picada do inseto, você fica coçando, fica um pouco mais vermelho, é uma reação alérgica. Ou um choque anafilático é uma reação alérgica exacerbada, que tem um comprometimento de queda de pressão arterial, com dificuldade de respiração, e o melhor lugar para ter isso é no centro cirúrgico, com a equipe de anestesia, que pode reverter e utilizar todas as drogas disponíveis para ter uma recuperação desse choque anafilático ou essa reação alérgica exacerbada. Doutor Gabriel, eu sei que durante essa pandemia que nós estamos vivendo, como tem sido a sua experiência nessa linha de frente aí do hospital? De fato, a pandemia, ela traz e trouxe e vai continuar trazendo vários desafios, né? Na parte médica, a gente vê agora com a vacina, né, que a classe da saúde conseguiu já tomar, esses índices vêm caindo, de gravidade também vem caindo. No início foi muito duro, a gente vê colegas não resistindo à pandemia, colegas sem comorbidades, colegas médicos da enfermagem, da fisioterapia sucumbindo e alguns realmente, infelizmente, não resistindo. Isso nos traz aquela exposição, né? Fica a finitude da vida toda vez que ela é colocada frente a frente, nos traz reflexões. Eu acho que a gente, como da linha de frente, é o que eu falo para a minha equipe, a nossa guerra é essa, nossa batalha é essa. A gente estudou, a gente se especializou e a gente tem que utilizar, mesmo antes da vacina, todos os EPIs, os equipamentos de proteção que estão disponíveis para salvar vidas, para ajudar aqueles que mais precisam. Mas a pandemia trouxe vários desafios, né? O desconhecimento dela, como ela agiria, como o tamanho que ela procederia, era uma coisa assim que ninguém imaginava. Eu acho que daqui para frente também qualquer previsão, otimista ou pessimista, a gente corre risco de errar. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte como médico, como profissional de saúde, mas como cidadão também, evitando aglomeração, o afastamento social, as medidas de prevenção, que é isso que vai fazer a diferença até a vacina chegar para todo mundo. Embora toda a experiência dos profissionais não deixe de ser um fato novo para todo mundo, né? E há que se ter a adequação melhor para essa situação e procurando os meandros para a gente poder melhorar. Doutor Gabriel, muito obrigado pela entrevista, fantástica, esclarecedora, tranquila, sem muitas partes técnicas, que é para o nosso público e a gente entender um pouco melhor, né, as nossas caraminholas, né, os nossos mitos e verdades que o senhor aí acabou de nos esclarecer. E então eu deixo agora aqui o nosso programa, um espaço para que o senhor deixe aí uma mensagem para os nossos seguidores e também colocar os seus contatos para quem quiser lhe seguir. Eu sei que o senhor é ativo nas redes sociais, e então vamos colocar aí para que as pessoas possam lhe procurar. Obrigado, Nelsinho. Foi uma honra quando eu recebi seu convite. Admiro muito o trabalho que você faz. Estou à disposição aí pelos meus canais. Se alguém tiver qualquer dúvida relacionada à anestesia, a gente está à disposição. E o que eu acho que eu falo para a minha equipe, a pandemia nos evidenciou, nos escancarou isso, é o evidente e constante trabalho, além do aprimoramento, mas da empatia, né? Eu acho que a gente, como você também, em qualquer área, a gente também como profissional de saúde, a gente tem que ter o carinho ao próximo, a gente tem que ter a visão, enxergar a dor daquela família na pandemia, com alguém entubado na UTI ou numa cirurgia. Não existe, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu anseio, sua angústia, cabe a nós tentar minimizar isso, né? Eu acho que a medicina, ela acompanha tudo, ela vem evoluindo numa quantidade de informações e de monitores e de avanços de robótica, de laser, muito assustadora e cada vez os ciclos são mais curtos, mas quando você estiver com o paciente, quando a gente está com o paciente, nada vai substituir o toque humano, o carinho, né, o care, que a gente traz no nosso grupo de anestesia. Nada substitui esse carinho. Lembrar que aquele paciente que está lá,
ele é o bem de alguém, ele é o filho de alguém, ele é a filha de alguém, ele é o marido, ele é a esposa, ele é um avô. Para ele estar naquela cirurgia, quantas pessoas estão ali rezando, orando por ele? Quantas pessoas estão torcendo para que ele volte melhor do que ele entrou? Então, acho que o profissional de saúde, como de qualquer área, quando vai tratar um cliente ou um paciente, no nosso caso, tem que ter a responsabilidade, a noção do tamanho que ele pode exercer e beneficiar a vida da pessoa. E carregar isso para a vida, né? Seja dando lugar para quando alguém quer atravessar a rua, quando alguém precisa de um favor, quando a gente está numa fila, uma pessoa que está mais debilitada precisa estar na frente. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente nunca perde por ser humano, por ser empático, seja em qualquer área, isso vai estar sempre na frente de qualquer tecnologia. Obrigado aí, estou sempre à disposição de todos vocês. Grande abraço. Muito obrigado, doutor. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. E essa mensagem é muito importante mesmo. Gentileza gera gentileza, né? Eu acho que esse é o bem maior que nós temos. O restante a gente vai conquistando ao longo do tempo. O nosso bate-papo de hoje foi com o doutor Gabriel José Redondano Oliveira. A semana que vem teremos outra entrevista sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo aí as pautas a serem tratadas no nosso programa semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, inclusive o doutor, por favor, inscreva-se no canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que está por ali, dá aquele like, inclusive na sua entrevista. Nós temos que começar a divulgar. Divulgue nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Né? A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com uma nova entrevista. Obrigado, doutor. Grande abraço, obrigado. Cá entre nós, muito obrigado.